vida. Depois que desce a sepultura, nunca mais tornará a subir. A Bíblia fala que depois que morremos, a gente nos deparamos com o juízo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, você que tem sua Bíblia pode abrir e conferir. Mas também vou citar o exemplo que se encontra na parábola do rico e Lázaro. Em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, vai falar de uma parábola que tem como título O Rico e Lázaro. O rico, ele era um homem que tinha posses, ele tinha tudo na sua vida, porém faltava Jesus, faltava Deus em sua vida. Ele era uma pessoa que só se ligava nas coisas terrenas. E Lázaro era um homem mendigo que desejava comer das migalhas que caem na mesa do rico, doente, leproso, porém ele tinha Deus em sua vida. E a parábola vai dizer que o rico morreu e Lázaro morreu. E o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão. E a palavra de Deus vai dizer que o rico, irei ler aqui, se ele, rogo-te, pois, o Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas segundo os mortos, se algum dos mortos fossem ter com eles, se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos ressuscite. Isso significa que Deus não usa mortos. No lugar onde ele estava, ele não tinha mais a permissão para voltar e para falar do inferno para os seus irmãos, para seus familiares. Mais esse exemplo aqui bíblico mostra que Deus, ele, além de não usar mortos, diz que mortos não podem voltar à terra. Como diz no verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Deus, ele proibiu toda e qualquer prática que tenta estabelecer contato com os mortos. Vamos ler Deuteronômio capítulo 18, verso 10 a 12. Diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agouceiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte ao espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Porém essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Aqui Deus ensinando o seu povo que não, o seu povo de Israel, que quando fosse entrar na terra do Egito, iria se deparar com um povo idólatra, um povo que praticava todas essas imundícias. E a recomendação de Deus era que seu povo não era para praticar esse tipo de coisa. A Bíblia também vai contar sobre o rei Saul, que Deus, por causa do seu pecado, Deus já não falava mais com ele, nem por profetas, nem por sonhos, e ele recorreu a uma feiticeira. E a Bíblia vai dizer que quando ele recorreu à feiticeira, ela fez subir
um ancião que, no entender de Saul, era do profeta Samuel, porque Saul ele estava em pecado e Deus não falara mais com ele. Para Saul era o profeta Samuel, porém não existe nenhuma menção de que o espírito que a feiticeira fez subir era realmente de Samuel. E a Bíblia vai dizer que Saul ele morreu por causa da sua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, muitas pessoas podem usar esse versículo para dizer que podem consultar os mortos, que os mortos podem voltar, citando essa parábola. Mas se você for analisar o texto e o contexto, você vai ver que não existe nenhuma referência na qual menciona que era realmente o profeta Samuel. E também quero citar para vocês, talvez você está se perguntando, mas eu conheço alguém que fala que já conversou com mortos, ou que fantasmas apareceram e espíritos apareceram para ele em nome de outras pessoas. Eu vou citar alguns exemplos que podem ser. Fiquem até o final que eu irei trazer uma reflexão no final. Louvado seja o nome de Jesus. Em primeiro lugar, invenções. Hoje em dia, na humanidade, para uma história se proliferar, é fácil. Uma pessoa fala, a outra copia, cola, envia. Sempre a humanidade foi assim. Para ganhar fama, inventam alguma história e as pessoas acreditam. Em segundo lugar, engano. Às vezes interpretamos algo errado daquilo que vemos, ou até mesmo o medo pode fazer a gente ver coisas ou interpretar as coisas erradas. Podemos citar o exemplo quando os discípulos estavam no barco e Jesus veio sobre as águas. Os discípulos, o medo fez eles verem que Jesus era um fantasma, quando na verdade não era o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro que pode ser também distúrbio mental. Pessoas drogadas ou pessoas que têm problemas mentais podem ver alucinações, podem ver algumas coisas e sair dizendo também, e aumentar a história, como já mencionei. E por último, o que pode ser essas visões que você já ouviu falar de seu avô, de seu pai, ou até mesmo você propriamente já viu. Demônios. A Bíblia vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor. Se você for ver lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor. Então ele sabe tudo o que nós fazemos, o diabo sabe. Ele não tem o poder de ler a nossa mente, mas ele vê o que nós conversamos, o que nós almejamos, aquilo que cobiçamos com os nossos olhos, ele sabe. E a Bíblia também vai dizer que ele é capaz de transfigurar em anjo de luz. Então, muito provavelmente essa alucinação, isso que você está vendo, esse ser que está falando contigo, não é a pessoa, mas sim o próprio diabo, um demônio falando contigo. Por isso, a minha reflexão para ti nessa tarde é a seguinte: se você está procurando meios de se comunicar com mortos, com alguém que já partiu, saia dessa prática, porque Deus condena, é pecado, e você está sendo ludibriado, você está sendo usado pelo próprio diabo. Por isso, vigie, se atente à palavra de Deus. Ela é nosso escudo, ela é nossa ferramenta. Pare de ficar se iludindo com as coisas terrenas, com as coisas que o diabo pode lhe oferecer, quando na verdade o manual de existência de nós cristãos é a Bíblia Sagrada. E desde já eu agradeço a oportunidade por mais esse vídeo lançado. Que Deus abençoe a vida de cada um, guarde essa palavra nos vossos corações e se atentem à palavra de Deus. Amém.